filmando? Estamos aqui na Assembleia de Deus, Assembleia de Deus de Brasília, da 303, com o nosso pastor Éder, que é o autor e escritor do livro E o Verbo era Deus. Pastor Éder, conte-nos um pouco da sua vida pessoal, acadêmica e religiosa. Paz, é prazer estar aqui da igreja com vocês, e nós trabalhamos já há algum tempo na área bíblica. Eu venho de uma longa data, mais de 15 anos, me formei em teologia no seminário durante 5 anos, após fiz especialização em hebraico, grego, teologia sistemática, licenciatura em história, e hoje eu faço uma pós-graduação na área bíblica, ainda em uma outra faculdade aqui em Brasília. Bem, a nossa experiência religiosa, ela começa desde os 16 anos. Comecei a estudar no seminário aos 17 anos. Estive residindo em São Paulo um período, por volta do ano de 2001, e fui chamado para o ministério a pastorear na obra missionária na Bahia, o estado da Bahia. E fizemos ali uma obra durante um período de 10 anos aproximadamente. Após isso, nós passamos a residir aqui em Brasília, e como eu dissera, nós aqui nos especializamos em algumas áreas bíblicas e lançamos o primeiro livro, A Mulher de Caim, e esse livro já tem se espalhado por diversos estados e uma boa aceitação. As pessoas têm aprendido um pouco acerca deste assunto polêmico, e hoje nós estamos trabalhando esses dias da sexta-feira, sábado e hoje no domingo, lançando esse novo livro, E o Verbo era Deus. Nós contamos com a participação do professor D.F. Zidro. Eu não poderia deixar de mencionar o seu nome aqui. Ele é um especialista em Novo Testamento pela UNB, a Universidade de Brasília. Também tem mestrado, está mestrando em Ciência da Religião na PUC. É um amigo. Quero deixar o meu abraço ao professor Isidro, professor da Sociedade Bíblica Interdisciplinar aqui de Brasília, com o reverendo Ayrton. E de longas datas nós nos conhecemos. Esta obra é apresentada pelo nosso pastor Osival Xavier, pastor presidente da Assembleia de Deus aqui de Brasília, e nós temos o objetivo de alcançar as pessoas através desta obra durante essa jornada de aproximadamente 15 anos aí, pesquisando acerca do verbo, acerca do Logos, que é o tema central do prólogo joanino. Que bom, nós ficamos muito felizes, de participar desse lançamento, desse projeto. No mundo cético da atualidade, de difícil compreensão da palavra de Deus, conceitue para os nossos telespectadores o que é a Trindade. Bem, nos dias atuais, assim como na igreja do segundo século, a igreja passou por algumas controvérsias teológicas, e nessas controvérsias teológicas surgiram diversas heresias. Por exemplo, arianismo, sabelianismo, que tiveram uma má compreensão. Eu fico sempre preso a uma frase de Martinho Lutero, o grande reformador. Martinho Lutero dissera, uma certa feita, a seguinte frase. Ele disse que o verbo era Deus é contra Ário, e o verbo estava com Deus é contra Sabélio. Por que essa expressão do grande reformador Martinho Lutero? Lutero era um grande sábio, pai das universidades, assim conhecido, e hoje a Universidade Luterana recebe esta homenagem a ele, ou presta esta homenagem a Martinho Lutero. E Lutero, usando esta frase, ele tinha como objetivo refutar essas duas heresias do primeiro século, segundo século, que era o arianismo, que negava a divindade de Cristo. Nós vamos trabalhar neste livro, enfatizando a divindade de Cristo, mostrando de forma paulatina, detalhada, exegeticamente, o contexto joanino do Logos. E ele também passa a refutar, como eu dissera, Lutero, a questão da doutrina da Trindade. Ele passa a esclarecer, porque Sabélio havia se equivocado. Sabélio, ele havia dito que Jesus era uma manifestação do Pai, no Antigo Testamento, Deus Pai, e que posteriormente o Espírito Santo também agora era uma manifestação de Jesus, que não havia Trindade, mas havia sim 3 manifestações de Deus, sendo o único Deus do monoteísmo. Nós não negamos o monoteísmo, nós somos monoteístas, nós cremos em um só Deus que existe em 3 pessoas. E dentro do prólogo, João descreve perfeitamente essa ideia de divindade, fazendo assim então
claro a compreensão da doutrina da Trindade. Se existe um dos evangelhos que trabalha de forma mais clara a doutrina da Santíssima Trindade, é o Evangelho de João, porque ele já inicia falando do Logos que estava com Deus e que era Deus. Quando João usa essa construção, dizendo que o Verbo era Deus, ele já está mostrando a divindade de Cristo. Por quê? Porque ele está qualificando Jesus como sendo Deus, assim como o Deus de Israel, mostrando tanto para a cultura grega como para a cultura judaica a essência da divindade do Deus de Israel em Cristo Jesus. Então, o objetivo de João é já iniciar o seu evangelho mostrando e enfatizando a divindade de Cristo. Apesar de não ser no contexto primitivo tão claro a doutrina da Trindade, mas ele já enfatiza a divindade perfeitamente ali, que vai ser combatida as heresias nos séculos futuros, 2 e 3. Muito obrigada pelas suas explicações. E para encerrar a nossa entrevista, eu quero perguntar para o irmão o que motivou o irmão a escrever esse livro. Bem, como eu disse, desde os primórdios, dos primeiros séculos da igreja, nós enfrentamos algumas discordâncias dentro da cristologia. A cristologia ela está vinculada à doutrina da Trindade. Tertuliano foi um dos pais da igreja que usou a palavra Trindade pela primeira vez, apesar da palavra não estar, mas nós temos um outro livro que vai falar sobre a Trindade. Quero depois conversar com o nosso presidente da editora Semeadores. Nós estaremos projetando um outro livro que fale mais de forma pormenorizada sobre a Trindade. Então, dentro dos primeiros séculos, surgiram diversas heresias que eles negaram a divindade de Cristo e, consequentemente, a doutrina da Trindade. Então, o que me motivou foi um período no campo missionário em que nós enfrentamos algumas discordâncias com relação à divindade de Cristo por religiões atuais que também negam da mesma forma que o arianismo, o sabelianismo, o nestorianismo e tantas outras religiões ou grupos, facções que surgiram dentro do cristianismo primitivo negando a divindade de Cristo. Então nós partimos de algumas fontes históricas de pesquisadores e pais da igreja dentro da patrística, dentro da apologética dos 4 primeiros séculos, mostrando que Cristo sempre foi aceito. A partir daí nós trabalhamos o credo atanasiano e fazemos uma análise detalhada, pormenorizada do versículo 1º do prólogo, e assim esclarecendo alguns equívocos dentro deste contexto de João, a má compreensão, tanto pelo povo dos primeiros séculos da igreja, por pessoas da igreja primitiva, como por aqueles que são contemporâneos nossos na atualidade, que também em algumas religiões têm negado a essência da divindade de Cristo. Como Paulo disse, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9 é o que Paulo apresenta. É a pleroma. Pleroma é a totalidade da essência de Deus, que nós não negamos, como eu disse na sua segunda pergunta, nós não negamos a essência do monoteísmo. Pelo contrário, nós somos monoteístas que cremos em um só Deus que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agora vamos incentivar os nossos telespectadores a comprar esse livro, que é um livro muito bom. Então, pastor Éder, incentive os nossos telespectadores a comprar essa obra tão abençoada. Amém. Você não pode deixar de ler esta obra, porque nela nós temos um resumo, tanto da filosofia do período pré-socrático, de forma bem resumida, mas as ideias centrais que giram através deste tema, que é a ideia do logos na filosofia. E vamos falar também sobre um conceito judaico, o conceito joanino, e o conceito dessas religiões do primeiro século, segundo, terceiro, e das religiões atuais, que também têm trazido à tona esta interpretação equivocada acerca do logo. A partir disso, nós vamos fazer uma análise bem detalhada, a partir de gramática, da gramática grega, gramática hebraica, e vamos, então, a partir disso, analisar pormenorizadamente o versículo 1, mostrar as orações, a construção, os verbos, o porquê da ausência do artigo, mostrar a questão envolta desse texto que é tão discutido por religiões atuais, e vamos, então, assim, confirmar
com os melhores gramáticos da atualidade, esta doutrina. Nós temos uma vasta bibliografia confiável dos melhores pesquisadores da exegese no mundo atual. Então, posso falar com toda certeza que é um livro que veio para abençoar as vidas e esclarecer uma verdade que precisa ser manifesta para as pessoas na atualidade. E onde a gente encontra e qual o valor? Olha, o livro está disponível no site, na editora, na loja da editora Os Semeadores. Lá você vai encontrar este livro, o outro meu e diversos outros livros de alguns pesquisadores da área da teologia bíblica reformada, de diversas áreas da teologia. E o valor é R$28, apenas R$28. E está aqui o presidente da editora Os Semeadores. E eu gostaria de apresentar um dos revisores que se faz presente hoje aqui no lançamento, que é o nosso companheiro Miguel. Ele fez parte da terceira revisão da obra. E quero agradecer mais uma vez ao professor D.F. Isidro, que foi o responsável pela revisão exegética. Ele revisou todo esse contexto, discussão do substantivo, dos qualitativos, dos definidos e indefinidos, tanto dentro do contexto hebraico como do grego. É uma pessoa que pode ser um amigo de perto. Deus abençoe a ele. Eu tenho uma pergunta para você agora, pela editora Semeadores, onde você vai encontrar o livro na C12, Bloco C, loja 5, no centro de Taguatinga. Também na loja virtual, ossemeadores.com.br. E eu tenho uma pergunta para fazer também. Eu queria saber do Miguel, o que o Miguel achou de fazer a revisão desse trabalho. Porque eu sei que foi um trabalho árduo, um trabalho bem concentrado e um trabalho muito profissional. E eu quero parabenizar aqui o Miguel, meu filho, pelo excelente trabalho que ele fez de revisão. E eu gostei muito. E eu tenho essa curiosidade de saber como é que foi fazer esse trabalho, Miguel. Bom, o trabalho é um trabalho excelente. Eu pude perceber que o autor, o pastor Éder Machado, realmente entrou nas profundezas do texto, não ficou só na superfície, adentrou tanto gramaticalmente como semanticamente a questão do português, os artigos, os substantivos usados ali no verso que João põe no capítulo. E o texto também se aprofunda no original das Escrituras, né? Isso é bem interessante, a questão do grego usado ali e toda a contextualização com o português. É uma questão bem interessante, onde o leitor pode conhecer bem melhor o que realmente foi dito ali e não poder se persuadir com alguma outra falsa teologia que exista. Muito, muito excelente o ponto do autor. Amém. Então, nós estamos aqui encerrando nossa entrevista, né? Agradecendo os nossos telespectadores e comprem e sejam abençoados por Deus